Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, sem demais delongas. Acho que é isso mesmo. Nem eu sei mais onde que é, mas acho que é isso. Vamos começar aí mesmo. É porque eu tenho duas coisas para falar com você. Qual você quer, a primeira ou a segunda? Que eu vou falar duas, mas hoje. Hoje você tem até direito de escolher. Primeira ou a segunda? A primeira? A primeira. Tá bom. Eu vou falar a segunda. Na semana que vem eu falo a primeira. Vamos inverter as ordens. Vamos inverter. Em nome de Jesus. Posso falar? Sim ou não? Vou falar, hein? Nossa, Deus do céu. Misericórdia. Agora eu senti ânimo mesmo, viu? Tá doido? Tá com sono, irmã? Tá não? Tá só coçando os olhos, né? Os meus estão coçando desde ontem. Essa noite eu não sei porquê. Na verdade eu sei. Na verdade eu sei. Eu sei o porquê. Mas valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Meu Deus, deixa eu ver aqui. O que eu fiz aqui agora? Isso mesmo. Agora deixa eu ver qual é a... Eita, eu misturei as mensagens aqui. Jesus amado, e agora? Não, tá aqui. Não. Tá bom. Eu vou mudar aqui. Mateus capítulo de número 13, que eu falei, foi isso mesmo? Foi, né? Versículo 43. É isso mesmo? Não, isso aí. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a quem? A um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos dar uma parada aqui. Aí tem duas coisas aí. Aí fala de um campo e aí fala também de uma pérola. Você lembra daquela parábola que Jesus contou? Que ele fez uma festa e mandou convidar as pessoas, e os camaradas chamou três camaradas. Esses três camaradas, um comprou uma junta de boi, ia testar, o outro casou e o outro tinha comprado o quê? Um campo. E ia lá para poder ver o campo que ele havia comprado. E depois você vai ver Jesus falar em Mateus 6, da gente não ajuntar tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e consome. Mas ajuntar tesouros aonde? No céu. Pastor, pera lá, Jesus está falando de dinheiro? Não, é que se a gente não conhecer o costume da época, se a gente não conhecer as coisas, né, a cultura,
a gente vai imaginar que Jesus está falando ali de dinheiro, irmão. Ele está falando até de algo mais profundo que dinheiro. Se você pegar, por exemplo, o tema central da pregação de Jesus era o quê? Perdão, cura, libertação, milagres, prosperidade. O tema central da pregação de Jesus era uma coisa, que ele focava e que ele falava e que ele ensinava. O quê? O reino de Deus. Às vezes ele vai falar aqui reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Não muda não, só muda as palavras, mas não vai alterar a ordem do fator. Ele está falando do reino. E começou Jesus a pregar o evangelho do quê? Do reino. Então ele está falando do evangelho do reino. Jesus queria uma igreja? Não. Jesus queria uma nação? Não. Jesus queria crentes? Também não. Ele queria um reino. Se você pegar desde quando Deus começou, o que ele queria? Ele queria um reino, desde o princípio. Tanto é que você vai ver na oração do Pai Nosso, Jesus falar assim, venha o quê? Engraçado, você já parou para pensar que enquanto tem crente querendo ir para o céu, Jesus está mandando a gente pedir para o céu descer para cá, para botar a coisa no lugar aqui, mas os crentes querem subir. Os crentes é tremendo, eu gosto demais dos crentes, né? Então o crente quer ir. Ele está falando para pedir para descer o reino para cá. Porque no céu existe um reino. E Jesus veio trazer esse reino para cá, para baixo. Para estabelecer e para firmar esse reino aqui. A gente não precisa, está organizado. O negócio é aqui. Por isso que quando ele mandou os discípulos saírem e pregar, ele disse assim, ó, quando vocês pregarem, pregue o evangelho do reino. Por que Jesus manda os discípulos pregar o evangelho do reino? É interessante por uns fatores, sabe qual? Porque ele diz assim, eles vão mudar a mensagem. Eles não vão pregar isso. Eles vão pregar outra coisa. Eles vão querer falar de teologia, eles vão querer falar de filosofia, eles vão querer falar de dinheiro, eles vão querer falar, vai inventar tanta mensagem que você vai ver, por exemplo, que Paulo, ele chega a chamar ao povo lá da galáxia e diz assim, ó, ainda que nós, ou até mesmo um anjo desça do céu, tem a possibilidade do anjo descer e dizer que Deus mandou. Como você vê, por exemplo, as religiões aí, que está cheio o mundo de religião, o cara teve uma visão, o cara viu uma coisa, um anjo falou, apareceu um anjo, disse para fazer isso, para abrir aquilo, para fazer não sei o quê. Quando Jesus já deu a mensagem, não precisa anjo, não precisa visão, não precisa mais nada, a mensagem do reino está aí. Qual é a mensagem do reino? A palavra de Deus, meu filho. Não, pastor, é o evangelho. É a palavra de Deus, irmão. O que é o evangelho? O evangelho é as escrituras sagradas. Não, mas tem a lei e tem o Novo Testamento. Oh, meu Deus do céu. Não, vamos pular essa parte. Não vou entrar nesse detalhe hoje, senão não vai dar tempo para eu explicar. Mas a questão é que um sem o outro não existe, um sem o outro não funciona. Só para a gente poder entender. Um leva para o outro. Eu provo que Jesus é o Messias aonde? No Velho. Vai para lá para você ver. Não foi assim que ele falou lá em Lucas 24, que ele disse para que esse camarada lá, disse assim, honestos e tardios de coração, para entender tudo que diz as Escrituras. Então, onde é que fala dele? Fala lá no Velho. Se o Velho não vale, é o Velho que respalda ele. Por isso que o pessoal tem aquele negócio de dizer assim, não, como é que é?
Esqueci o ditado. Vamos pular essa parte. Não tem nada a ver com a mensagem aqui também que eu tenho que falar. Eu tenho que falar outras coisas nas quais eu quero me ater nelas aqui. Mas Jesus fala de quê? Jesus fala de um reino. Né? Um camarada achou esse tesouro que estava escondido num campo. Então, quando o sujeito comprava um campo, o que ele fazia? Ele ia para lá, para aquele campo, para poder testar, ver se a terra era realmente aquilo que ele estava comprando, para poder concretizar o negócio. O cara está indo para um campo, comprar um campo, certo? E ele foi comprar esse campo porque ele descobriu que nesse campo tinha o quê? Tinha um tesouro. O que os caras faziam? Quem vê um pouquinho sobre história, você sabe que eles encontraram os tal dos pergaminhos do Mar Morto. Lembra disso? Lembra? Dentro de um jarro, dentro de uma caverna. Isso era normal naquele tempo, irmão. O que os caras faziam? Os caras pegavam a riqueza que tinha. Naquele tempo o pessoal comercializava com ouro, com prata. Então o cara pegava as economias que ele juntava, botava dentro de um vaso, abria um buraco no campo, escondido de todo mundo, e enterrava aquilo ali. Só que, às vezes, o que acontecia? O cara morria e não falou onde é que estava. Corre o risco, né? Tem gente que guarda as coisas tão bem que esconde até dela mesma. Às vezes não lembra, aí você imagina. Não. O cara vendeu o campo e esqueceu do tesouro lá dentro, né, irmão? Aí ele vai comprar, né? Esse camarada vem para olhar o campo, e o que o cara descobre no campo? O tesouro. E aí o que ele faz? Ele não falou nada, mas ele foi lá e comprou o campo, para ele poder ter direito ao tesouro. Engraçado, quando eu estava lendo essa parábola hoje, eu estava lembrando de um cara que foi ver um campo e viu o campo, só não tinha visto o tesouro. Mas continuei olhando o campo. Várias vezes eu fui lá no campo, olhei o campo e fui embora. Tinha uns dias que eu ia de manhã, outros dias eu ia de tarde, outros dias eu ia de noite. Dava uma olhada no campo, né, porque eu queria umas outras coisas. Eu queria um negócio, como todo mundo, às vezes vem olhar o campo, às vezes ele quer uma cura, às vezes ele quer um dinheiro, às vezes ele quer uma mulher, às vezes quer um filho, às vezes quer uma viagem, enfim, cada um quer uma coisa, o cara está procurando essa coisa lá no campo. Aí, de repente, eu encontrei o tesouro. O que é o tesouro? O tesouro que o cara achou aqui é o reino de Deus. Não é o evangelho, não. E nem é bênção também, não. É o reino de Deus. Foi o que ele achou. A parábola aí trata disso. O reino dos céus é semelhante. Como o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O que é mais engraçado é que Jesus está dizendo que existe o tesouro e que o tesouro está escondido. Eu tenho que achar ele. Eu tenho que descobrir qual o campo que ele está. O que esse homem fez? Ele achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, pela felicidade dele, o que ele fez? Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Trocou tudo. Você lembra que Paulo diz que ele considerou tudo como refúgio, esterco, escória, para ganhar a Cristo. Às vezes não há como a gente ter o reino de Deus sem a gente se desgrudar daquilo o qual nós estávamos agarrados.
O missionário contava um caso de um pai que foi falar com o padre. Enquanto ele falava com o padre lá na sacristia, tinha um vaso e as pessoas botavam as moedas dentro do vaso. E o filho desse moço que estava falando com o padre viu o vaso, enfiou a mãozinha, encheu as moedas, a mão de moeda, e quando ele puxava, a mão não saía. Quando ele entrava com a mão aberta, a mão ia até lá no fundo. Mas quando ele fechava a mão, não saía em cima. E ele está tentando tirar a mãozinha, sem quebrar o vaso, né, irmão? E não conseguia quebrar o vaso, tirar a mão lá de dentro com as moedas. Se ele abrisse a mão e puxasse, a mão saía. Mas ele queria as moedas do padre. E aí, quando o pai sai, e ele está lá, vamos embora, meu filho. E ele, não, pai, estou fazendo um negócio aqui. O pai foi olhar e falou, meu filho, abra a sua mão. Ele abria a mão. Quando ele abria a mão, ele puxava, a mão saía. Quando ele segurava as moedas, a mão não saía lá de dentro. E o pai disse assim, meu filho, você escolhe ou as moedas ou sua mão. Porque não podia quebrar o vaso. Para você ter sua mão, você tem que largar a moeda. É a mesma coisa. O reino de Deus, nós não iremos conseguir entrar nele se a gente não largar o que está na nossa mão. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não houver uma retirada, se não houver uma removida, se não houver uma mudança, não tem como entrar. Ainda que eu queira. Nicodemos era um líder religioso, mas não fazia parte do reino de Deus. Eu e você podemos ser extremamente religiosos, mas não entramos ou não fazemos parte do reino de Deus. Por quê? Porque nós não vemos a importância de que o controle de Deus sobre a minha vida é melhor do que eu controlando as coisas. O homem, ele quer o controle. Você vê, a mãe quer controlar os filhos. Ela escolhe o que os filhos devem comer, o que os filhos devem vestir. Tem mãe que quer escolher até a mulher para o filho casar. Enfim. Às vezes a pessoa quer controlar tudo e se ela não tiver no controle, para ela não está bom. Se a gente não tiver o controle da nossa saúde, nós nos preocupamos. Por quê? Porque a doença está dentro da gente. Se nós não tivermos dinheiro sobrando para manter e, caso necessitar, a gente sacar, a gente não está bem. Nós temos que ter o controle de todas as coisas, de todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque se nós não estivermos, nós não nos sentimos gente. Mas tem uma coisa. Às vezes a gente nem se importa de que Deus esteja no controle da nossa vida, mas nós queremos estar no controle de tudo. Mas nós não nos importamos se Deus está ou não no nosso controle. Por isso, quando se fala de reino de Deus, não está falando simplesmente do que Jesus veio pregar. Vários profetas pregou sobre reino, poucas pessoas ouviram. E quem ouviu não entendeu, ou se entendeu, se fizeram de besta. Porque olha o que Daniel falou aqui no capítulo 2, descrevendo o sonho do Nabucodonosor. Daniel 2, verso 44, por favor, coloca aí na tela para mim. É a Luísa, a Luísa é nota 10, viu? Eu vou contratar a Luísa, vou dar 2 cafés para ela, para ficar na Bíblia para mim. Um café de manhã e um de noite. Ainda vou pedir o Harris para pagar as 2 doses de café para ela. Isso. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu
levantará um reino que não será jamais. O que é que esse reino não será, irmão? Destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiçoará, vai quebrar, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para quando? Tem gente que pensa que esse reino é quando Jesus voltar. Não, irmão, Jesus veio trazer esse reino já está aí para isso aí. Ó. O crente que descobrir, a pessoa, o homem melhor, a mulher que descobrir esse tesouro e comprar ele e obter ele, vai viver isso aqui. Ó. Reinos vão se submeter. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, diz assim, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, em toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. De que Jesus está falando? Por que os discípulos voltaram e disseram assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Por que os demônios se submetiam? Porque os discípulos receberam o que Jesus veio trazer. Eles não aceitaram Jesus não, irmão. Eles receberam o reino. Tem gente que aceita Jesus, mas não entra no reino. Porque não recebe o reino, não descobre o reino. Não vê o valor que o reino tem, não quer pagar o preço do reino. O reino é caro, hein? Qual é o preço do reino? O preço do reino é tudo que você tem. É tudo ou nada. Se não for uma confiança 100% em Deus, para que Deus assuma a direção, o controle emocional, psicológico, físico, financeiro, familiar, seja qualquer área da minha vida. Se o controle não é Deus, Deus não está, eu não estou no reino e Deus não está no controle. Eu estou tentando manipular a Deus. Eu estou tentando controlar Ele. E eu digo para você, até hoje, ninguém conseguiu. Eva foi a primeira que tentou. Não deu certo. Adão se juntou com ela. Deu errado, irmão. Não deu certo o negócio. Nimrod tentou, irmão. Não deu certo. Caiu. Quebrou-se, espatifou tudo. As nações, os povos tentaram. Não deu certo. Nabucodonosor aqui, ó, tentou. Não deu certo, irmão. Nem aqui no Brasil ele conseguiu chegar. Não. Ele não conseguiu vir para cá, não. Conseguiu só aquelas bandas de lá. Agora, Deus, por exemplo, né, o que Jesus veio trazer, Ele veio trazer para poder suplantar, para poder destruir, para poder consumir, para poder apagar todos os reinos, principalmente o reino das trevas, que é o reino de Satanás, que é a natureza do inferno em qualquer área. Por isso que nós, cristãos, quando nós descobrimos o tesouro que Jesus está se revelando, Jesus está comparando, é o reino de Deus. Quando você descobre, você entra para dentro dele, que não tem como entrar para fora, você vai para dentro do reino de Deus, o que acontece? Nada vai conseguir te deter e nada vai conseguir te impedir. Por quê? Certa vez perguntaram para Jesus qual era o aspecto da vinda do reino de Deus. Sabe o que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de vós. Se ele não estiver dentro, fora também não vai estar. Por que quando os demônios viam Jesus chegando, por que os demônios já manifestavam e já diziam, bem sei quem tu és? Por que sabia que era ele? Porque o reino de Deus estava dentro dele. Eu disse na oração que os filhos de Seva, o Espírito quando manifestou lá no camarada, disse assim, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês?
Por que que eles não reconheciam os filhos de serva? Porque os filhos de serva não faziam parte do reino. Jesus fazia parte do reino, tinha um reino dentro dele. Paulo fazia parte do reino, tinha um reino dentro dele. Os demônios sabiam. Os demônios sabem quem é quem. Ele sabe quem sou eu, sabe quem é você, sabe quem é um cachorro, quem é o burro, quem é o papagaio, quem é o periquito. Ele sabe. Ele sabe. Não precisa nem a gente falar. Ele sabe. Por isso que Daniel diz assim, ó, vai ser estabelecido, Deus dos céus vai levantar um reino. Vai trazer um reino. E quando Jesus veio e começou a pregar o evangelho do reino. Você pega o livro de Marcos, por exemplo, Marcos vai te dizer isso aí. A mensagem de Jesus era essa, baseada no reino. Jesus não precisava falar de prosperidade, não precisava falar de dízimo. O povo judeu era só ter Deus prosperava, era só ter Deus dizimava, porque era fiel. É só ter Deus dentro deles, irmão, que é impossível a gente ter Deus dentro de nós e a gente fazer papagaiada, né? É impossível. É só Deus estar dentro. Por exemplo, o Atmani é um chinês que viveu há muitos anos atrás, que se qual foi o século que ele viveu aí. Mas ele ia no interior da China pregar o evangelho, e ele chegava nas aldeias, pregava para os camponeses, e um dia um camponês disse para ele, se eu aceitar Jesus, ele enche a minha caneca de arroz, a cuia. Lá no Pará o pessoal bebe. Eu tenho uma cuia aqui, você já viu minha cuia ali, né? Tenho várias. É umas para Minas Gerais a gente chama de tigela, é a famosa tigela. Acho que aqui também o pessoal conhece como isso. E o camarada disse assim, se eu aceitar Jesus, ele enche a minha tigela de arroz. Ele falou, não, se você aceitar ele, ele vai quebrar a tua tigela. Essa é boa, né, irmão? Você está aceitando Jesus para poder encher tua panela, ele diz assim, me dá a tua panela aqui. Vou jogar ela fora. Você não precisa de panela. Aí o camarada não quis nem aceitar, né? As pessoas às vezes aceitam Jesus para ter as coisas. Irmão, é mais do que coisa, porque é um tesouro que Deus vai colocar onde? Paulo diz que Deus esconde tesouros em quê? Vasos de barro. Quem é o barro? Sou eu, é você. Deus põe tesouro dentro. Quem tem o reino de Deus tem um tesouro, meu filho, dentro de você. Por isso que as pessoas te pedem assim, ore por mim, me ensina aqui, fala de Jesus para mim, cara, eu gosto de ouvir você, me dá uma palavra, venha cá em casa, faz uma visita, eu gosto de estar perto de você, que você me dá assim, você tem umas coisas boas, você tem assim uma energia, né? Os incrédulos falam assim, a sua energia é boa. Vai por aí. Pois é. Então, ele conta um caso que ele chegou, pregou no local, não foi nem essa história, não foi nem com o Atmani, da cuia, sim, mas acho que essa que eu estou contando, não sei se foi ele que contou de um outro que passou para ele, não me lembro mais, senão faria justiça aqui falando quem é a pessoa certa, mas a história é essa. O pregador chegou lá, na colônia lá, pregou, o pessoal tudo converteu, recebeu a palavra de Deus, ele ficou lá uns tempos, pregou para eles e depois foi embora. E quando ele foi embora, o pessoal tinha um costume de todos os dias tomar, como por exemplo, lá no interior, na fazenda do meu pai, ou depois onde meu pai passou a morar, a gente tinha um costume de todos os dias, quando ia jantar, antes do jantar, tomava uma dose. Tinha uns que tomavam a dose assim. Tinha outros, né? Depende da sede do cara, né, irmão? O Natália, por exemplo, a dose dele era assim, ó. Não, velho. Tomava no litro, na garrafa, 51. Aí, outros põem uma dosinha. Eles tomavam uma dose de vinho, né? Todo dia. Depois jantava. E a gente é assim, você pode tomar antes de comer, mas depois que a gente comia, meu pai não deixava a gente beber mais, não. Você não podia beber mais. Você comeu, não bebe mais, não. Eles tinham um negócio que fazia mal. Não pode. E o pessoal lá tinha esse costume.
Aí eles pegavam, todo dia quando ia jantar, pegavam o litro de vinho e colocavam em cima da mesa. Eles jantavam e quando eles olhavam, nós esquecemos, não tomamos vinho, puxa vida, guarda aí. Passou uma semana, todo dia se repetia. Aí eles falaram assim, está estranho. O pregador que falou vai voltar daqui 15 dias, vamos esperar chegar que nós vamos perguntar aí do que se trata. Aí não pôs mais o vinho lá na mesa não. Quando o pregador chegou, eles foram, contaram para ele, falou assim, rapaz, antes de você vir aqui, a gente colocava 1 litro de vinho na mesa e a gente tomava uns vinhozinhos antes da gente comer. E agora, depois que você veio, pregou para nós, e nós recebemos a palavra de Deus, a gente põe o vinho na mesa, mas a gente esquece de beber. E depois que a gente come, a gente não bebe mais, a gente guarda o vinho. Por que acontece isso? Sabe qual foi a resposta do pregador? Ele diz assim, porque bebida é do demônio. Isso é do diabo. Irmão, o diabo não tem nem um inferno, o inferno foi feito para jogar ele lá. Não, o diabo não tem nada não, filho. Não dá ao diabo o que Deus não deu. Então, o pregador virou para ele e disse assim, o que está dentro de você está te dizendo que você não precisa disso que está do lado de fora. Ei, tu que fica assim, eu sou obrigado a parar, aos pastores que pregam para não beber. Não, eu só vou dizer a você uma coisa, se Jesus estiver aí dentro, você não vai precisar de nada. Você está completo, você está perfeito, você está cheio, está preenchido, não vai ter necessidade de nada. Se ele estiver aí dentro. Põe, acha, procura o campo. Ó, vai, procura o campo. É tudo. Entrega tudo. Igual aquela música lá. Tudo entregarei. Tudo entrego a ti. Não é só parte, não é tudo. Entrega. Entrega teus sonhos, entrega teus planos, entrega tuas mágoas, entrega tuas revoltas, entrega o que você, seus projetos, entrega tudo. E diz assim, Senhor, eu só quero uma coisa. Só quero o Senhor. Se o Senhor estiver comigo, isso basta. Você morreu para o mundo e passou a viver para Deus. Isso, quando o reino de Deus ele chega, é o que ele faz. Você não corre abestado atrás das coisas do mundo, você não corre atrás das coisas da vida, porque não há necessidade, irmão, você já está no domínio. Igual, por exemplo, Jesus tinha caderneta de poupança, cartão de crédito, Jesus tinha casa, apartamento, casa de praia, fazenda. Ele tinha? Ele tinha não? Estava no nome dele? Tudo é dele. Mas ele diz assim, esse pedaço aqui é meu e tudo que plantar aqui é meu. Ele tinha essas coisas. E o que ele faltava para ele? O que faltava para ele? Quando faltava, o que acontecia? Deus multiplicava. Por que nós corremos desabestado atrás das coisas? Tem gente que até mata para poder ter o que precisa, o que almeja ter. Quando não há necessidade disso, basta ter o reino de Deus, como Nabucodonosor aqui, ó, matou, destruiu, invadiu terras, tomou o que era dos outros, como até hoje o homem faz isso, invadindo os territórios, querendo tomar o que é dos outros, querendo entrar nas terras dos outros e entrando, e matando. E o mais triste, sabe o que é? Quem morre não leva nada. Davi vive amargurado, revoltado, aborrecido, magoado com os outros, querendo matar, jogar bomba nos outros, querendo jogar coisa nos outros, e nem vive. E quando morre, não leva. Por quê? Porque todo o povo, por exemplo, olha para cá, quer ver? Ó, todo o povo judeu esperava esse reino. Só que eles esperam até hoje um Messias que chegue, pegue a espada, agora é o míssil. Domine o mundo, controle o mundo e ponha ele na crista da onda. Esse é o Messias.
Não vai ter mais guerra, porque o mundo vai ser dominado, controlado. Só que Jesus disse que o reino não é pegar os outros, irmão, e sufocar eles. Não é pegar os outros, é fazer a pessoa ver o valor e mudar, abrindo mão do que ela tem, do que ela é, para ter aquilo que ela não possui, que é o reino de Deus, que é o tesouro escondido. Que é disso que Mateus está falando. O reino, o tesouro escondido. Que o homem foi lá no campo de outro. Interessante que ele estava no campo de outro, não era no campo dele, não. E quando ele descobriu, ele vendeu tudo. Eu vou adquirir isso aqui, eu quero isso aqui. Por causa de quê? Por causa do tesouro que estava naquele campo. É a mesma coisa, talvez você, quando você veio para o Evangelho, você não queria nada com Jesus não, irmão. Você queria o que Jesus tinha. Agora, quando você descobriu quem Jesus é, você nem faz questão mais do que você precisa, você não faz questão mais do que te falta, porque Jesus te completa, Jesus te realiza. Você não sai mais naquele desespero, naquele afã de ter as coisas, de controlar tudo, de estar tudo sob controle seu, porque você sabe que está tudo dentro do controle de Deus para a sua vida. E o que é do homem, o bicho não come. Você não vai perder, nada vai ser tirado de você. Por isso que a gente tem que fazer como esse homem fez. Procurar o campo e encontrar o tesouro. Adquirir ele e ser, feliz da vida. Como ele diz, para o seu gozo, para a sua alegria, ele vendeu tudo o que tinha para poder comprar o campo, para poder ter o domínio e o controle do campo que ele necessitava ter aonde estava o tesouro. Quando a gente descobre, a gente não quer ter outra coisa, porque não faz mais sentido para nós. Por isso, no capítulo 2 de Mateus, versículo de número 2, está escrito assim, Mateus 2:2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido, o quê? Rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Se ele era rei, é porque ele tinha o quê? Um reino. Se disseram que ele era rei, e quem é que tinha nascido aqui? Quem é que tinha nascido? Quem é que o pessoal está procurando aí? Está procurando Jesus. Se ele era rei, ele tinha um reino. Estavam procurando um rei. Quem é? Aonde está aquele que é nascido o rei dos judeus? O que é mais incrível nessa profecia, ou nessa pergunta aqui, é que as pessoas tinham a resposta. Se você continuar lendo aí, você vai ver. Eles deram a resposta para esse pessoal. Falaram, tu, Belém de Efrata, em nada és menor do que todas as cidades de Israel, de ti nascerá o guia, aquele que será chamado. Eles deram a resposta. O pessoal foi para lá e eles ficaram lá onde estavam. O pessoal que foi de longe, lá do Oriente, foram para lá, para Israel. E eles que estavam lá em Israel não foram e sabia onde estava. Sabia como encontrar. Que eles deram as pistas. Mas engraçado, né? Esses homens que saíram de longe foram lá e acharam Jesus. Por quê? Porque estava procurando por ele. Mas o que a maior parte de Israel quer? Eles queriam como por exemplo na época que Jesus veio, que destruísse Roma, botasse Roma de volta lá para a Itália, libertasse eles e deixasse eles viver em paz, crescer, prosperar e ter dinheiro e ter as coisas. É assim, um libertador assim. Mais ou menos como os crentes, né? Os crentes querem casa, dinheiro,
paga o cartão de crédito, não, uma família, um descanso, um repouso, um sossego, e vai por aí afora. E poucas pessoas, às vezes, fazem caso de achar Jesus. Poucas pessoas procuram por Ele. Poucas pessoas querem encontrá-lo. Esse homem não estava procurando um tesouro, ele estava procurando um campo. No campo, ele encontrou o tesouro. Como eu disse para você, por exemplo, que pode ser a sua história, como foi a minha. Eu não vim para a igreja para buscar Jesus, irmão. Eu vim para a igreja para aquilo que eu precisava. Eu precisava de um campo. Eu precisava de sustento, eu precisava de saúde, minha mulher precisava, minha filha precisava. Nós viemos procurando isso. Mas nós encontramos outra coisa melhor. E quando nós encontramos o que era melhor, nós não continuamos doentes. Nós não continuamos desempregados, nós não continuamos na miséria, a nossa vida mudou. Eu não preciso sair procurando o que eu já encontrei. Sabe por que tem gente que está procurando e buscando Deus? Para que eu preciso buscar se Ele já está? Eu já achei. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a luz, eu encontrei a solução dos meus problemas. Lembra dessa canção? Rosivaldo Ruz cantava. Só em Jesus encontrei amor e perdão, encontrei a solução dos meus problemas. Só em Jesus encontrei a salvação, encontrei uma nova unção, eu encontrei em Jesus o Rei dos Reis. Olha que coisa boa. Mateus 3, versículo 2 também. Mateus 3, 2. E dizei-vos, e dizendo, o que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado. O que chegou? O que chegou? Já chegou, já chegou. O Espírito Santo já chegou, já chegou, já chegou. O que Pedro falou lá com o pessoal? Arrependei-vos e cada um sede batizados para a remissão dos pecados, e assim recebereis o dom da vida eterna. O que ele está falando? Está falando disso aí, ó. Mesma coisa que Jesus começou a falar. Ele não chegou lá dizendo assim, ó, arrependa que você vai ter sua casa, seu marido vai voltar para casa, seus filhos vão ser abençoados, você vai ser curado. Ele diz, não, arrependa porque o reino de Deus chegou. Arrepender é mudar, irmão. Muda que o reino de Deus entra. Se não mudar, não entra não. Vira a chave que Deus entra, a coisa engrena e o negócio muda. É só fazer isso, já chegou. É chegado. Mateus 11, versículo 2 também. Só dá 2 e 3, viu, Luiz? Já vou avisar logo você. Mateus 11, 2 diz assim, ó. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Me desculpe, João, mas eu tenho que rir. O dia que nós estivermos lá, como várias vezes eu já ri de mim mesmo, irmão. Já fiz cada pergunta besta. Aliás, é bom você fazer pergunta, sabe? Porque quando você faz pergunta, você vai encontrar a resposta. É bom fazer pergunta. Eu só ando fazendo pergunta para Deus. E Deus me mostra as respostas. Às vezes no louvor, numa oração, em alguma coisa assim. Então pergunta. João, quando ele estava no Jordão, Jesus veio e ele testificou e afirmou que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Agora ele está aqui aonde? Onde que ele está aqui agora? Ele está preso.
Ele falou com Jesus assim. Jesus falou assim: eu vim aqui para ser batizado por você. Ele falou: eu que estou precisando ser batizado e eu tenho que batizar você. Ele queria até que Jesus batizasse ele, irmão. Mas ele estava livre. Agora, quando ele está preso, ele já não sabia se Jesus era ou se Jesus não era. Paulo, por exemplo, falou uma coisa interessante, que ele está lá em Filipos, que ele disse assim, ó, eu estou preso, mas está mandando carta para tudo quanto é lugar. A palavra de Deus está indo para Colosso, está indo para Tessalônica, está indo para Roma. A palavra de Deus está indo para Creta, está indo lá para a Galáxia. A palavra de Deus está... Paulo diz, eu estou preso, mas Deus está livre. E vamos mandar Deus. Eu estou preso, mas Deus está livre. Paulo estava preso num muquifo, meu irmão, e estava dizendo assim, regozijai-vos, alegrai-vos. Você olha assim e diz assim, como é que o cara pode estar alegre vivendo um troço daquele, dentro daquele negócio? Se o cara estivesse dentro de um palácio, maravilha, mas o cara está dentro de uma desgraça, de um lugar miserável, que não é digno do ser humano viver naquilo, e ele poderia falar assim, o que é feito tuas promessas, Senhor? Nossos pais disseram que o Senhor fez tanto milagre. Pois é. O problema é que Paulo estava preso, mas Paulo era livre, aonde quer que ele estivesse. A mesma coisa é, quando o reino de Deus está dentro de mim, ou dentro de você, você pode estar preso numa prisão humana, numa prisão limitada, fisicamente, que você não pode se deslocar, mas você estará livre dentro de você, nada te prende, você não vai chorar, você não vai abaixar a cabeça, você não vai entrar em pânico, você não vai entrar em desespero. Por quê? Porque o que precisa estar com você já está lá, não vai vir não, já está contigo quando você entrou naquele recinto. Por que Daniel, quando o pessoal foi jogar ele na cova dos leões, ele diz, não me joga, está amarrado, está repreendido. Por que ele aceitou ser jogado lá, irmão? Porque Deus estava dentro dele. Se Deus estava dentro dele, o leão vai ter que jejuar, meu filho. O Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha, não tiveram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha, não tiveram medo. Por quê? Porque Deus estava dentro. Quando eles entraram, Deus saiu de dentro e também foi passear com eles dentro do fogo na fornalha. Vamos fazer, não sei se é brincar de, como é que chama aquele negócio lá? Amarelinha. Mas passear dentro da fornalha, meu filho. Zombaram do Nabucodonosor, irmão, que mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Os caras que jogou esse caiu e morreu. E esse está lá dentro da fornalha passeando, irmão, andando para lá e para cá. Por quê? Porque o reino de Deus estava dentro. E os outros judeus que ajoelhou? Esse é o problema. A gente se rende, a gente se curva. Mas você já viu Deus se curvar a outro Deus? Quando botaram a arca dentro do templo de Dagon, lá em Gaza, botaram a arca lá dentro, o que aconteceu com Dagon? Ele caiu. Levantaram Dagon de novo. No outro dia, o que aconteceu com Dagon? Dagon caiu. Porque aonde Deus está, o diabo sempre vai cair. Por isso que Jesus falou que é um tesouro. Põe o tesouro dentro de você.